Olá, tudo bem? Geovair aqui quem vos fala e esse é mais um vídeo da nossa série 365 maneiras de melhorar a sua saúde. Agora eu vou falar para você 4 passos para você identificar então e começar o tratamento de uma doença autoimune. Infelizmente, somente aqui no Brasil nós temos mais de 30 milhões de pessoas acometidas então com doenças autoimunes. Sabe qual o principal problema? É que infelizmente essas pessoas, na maioria delas, não sabem. Então o número acaba caindo então pela metade. Mas alguma pessoa então na vida vai desenvolver infelizmente então doença autoimune se ela continuar comendo produtos alimentícios. Agora, se você come comida de verdade, come frutas, legumes, cereais e bebe bastante água, aí posso garantir para você que você está comendo comida de verdade. Mas esses 4 pontos é fundamental no tratamento então da doença autoimune. O primeiro passo deles, posso garantir para você que é exatamente o intestino. Se você quer tratar, se você tem uma doença autoimune, você sabe do que de fato eu estou falando. Você precisa então tratar do seu intestino. Como? Vai visitar então um proctologista, um profissional que seja capacitado então para curar então o seu intestino. Primeiro passo do meu tratamento é começar então pelo intestino, porque a saúde e a doença começam no intestino. Então a doença autoimune ela também começa no intestino. O que acontece então no intestino? O intestino então furado, e o que acontece é que as fezes, o alimento mal digerido então começa então a permear por todo o corpo. Tem um fator chamado mimetismo molecular, que é bem difícil então essa palavrinha, mas é um termo que, supondo-se que você tem então uma proteína então de qualquer parte então do seu corpo, que é parecida então com a proteína de um alimento então que você acabou de comer. Só que você não tem um sistema digestivo que esteja funcionando perfeitamente e não digere corretamente então essa proteína. As frestinhas então do seu intestino, que é como se fosse um canduíte, sabe aquele canduíte amarelinho? Então tem aquelas frestinhas, é assim que é por dentro então do tubo então ali do seu intestino. E quando então essas barreirinhas então ela é quebrada, então essa proteína ela adentra então ali na corrente sanguínea e o corpo então seu sistema imune então começa a entrar então em alerta e combater de fato ali aquela proteína que adentrou. Se você tem então uma proteína que é semelhante àquela do alimento, infelizmente então o seu corpo vai desenvolver um processo autoimune. Resumi bem simples aqui para você entender, mas se você tem uma doença autoimune, você sabe do que eu estou falando. Segundo ponto que é fundamental em tratar então uma doença autoimune é a eliminação então de metais pesados, né? Metais tóxicos, melhor dizendo, porque também tem o alumínio, que não é um metal pesado, mas é um metal tóxico. Então, o segundo ponto então é eliminar então os metais tóxicos. Porque esses metais tóxicos são toxinas, toxinas são venenos, são coisas que adentrou então no seu corpo que não deveria então adentrar. Se nós não eliminarmos as toxinas então do nosso organismo, significa então que ela vai estar ocupando um local que nós infelizmente então deveríamos ter ocupado então por uma parte então do nosso corpo. E o que acontece é que essas toxinas então, elas são sujeirinhas que às vezes estão dentro da célula ou fora da célula e atrapalha então com que o nosso corpo funcione como tem que funcionar. Assim como nós fazemos então cocô, as nossas células também fazem cocô e elas colocam então essas toxinas ali para fora, em volta dela, que nós chamamos então de interstício. E o que acontece é que se você não eliminar então essas sujeirinhas, essas toxinas, que não é de maneira tão simples assim, simplesmente então fazendo cocô que sai, infelizmente você não vai conseguir tratar. Então tem que fazer de fato ali um detox constantemente, claro, de uma maneira um pouco mais acurada, eliminando então essas toxinas, você vai ter uma grande propensão então de conseguir tratar então uma doença autoimune. Inclusive tem vídeos aqui nessa série ensinando a fazer um detox por mês com um único ingrediente que ajuda também. Não exatamente para tratar doença autoimune, porque de fato eliminar então metais pesados especificamente para tratar doenças autoimunes não é tão simples quanto parece. Mas o segundo passo para você eliminar então uma doença autoimune é exatamente então eliminando então os metais tóxicos. O segundo ponto então que eu preciso te dizer, não posso esquecer de te falar, é que você precisa então curar então a sua saúde bucal. Como é que é, Jabair? Uma doença autoimune então pode então estar relacionada então à saúde bucal? Exatamente. Se você então tem amálgamas, obturação então de amálgamas, se você tem canais tratados, ou um ou dois, ou quantos for canal tratado, eu tenho que te dizer que infelizmente você então desenvolveu uma doença autoimune exatamente então por aquilo que tem na sua boca. Até porque a obturação de amálgama, ela também é cheia de toxinas que estão constantemente então te contaminando.
Então é necessário então cuidar da saúde bucal. E o canal tratado, infelizmente, tem uma ramificação de quilômetros, que é impossível então de um dentista conseguir tapar todos os buraquinhos, toda essa quilometragem, simplesmente então com aqueles tubinhos, né, bem pequenininho ali, que de fato só tampa ali para poder colocá-la ali a massinha por cima, mas não tampa então toda a ramificação. Inclusive quem criou então o tratamento de canal escreveu um livro então ao final pedindo desculpa então por aquilo que ele havia criado. Então o escândalo do canal, coloca aí o escândalo do canal, coloca aí no Google, vê se você encontra então. Se não encontrar, você escreve aqui nos comentários e eu coloco para você o termo original então em inglês, escreva aí para você poder pesquisar. Mas o terceiro passo para você tratar uma doença autoimune é cuidar então da saúde bucal, da saúde dos dentes. Se tem foco de cárie, então é necessário então tratar diretamente com um dentista biológico, tá? Não vai em qualquer dentista então para tirar a obturação de amálgama porque você ouviu um naturopata falando que deveria ser. Não. É um dentista específico, especialista então no tratamento então desse tipo de toxinas, desse tipo de problemas então na boca. E o último ponto que é fundamental no tratamento de uma doença autoimune são os parasitas, que é também um ponto cego da medicina de modo geral. O que são então parasitas? São todos aqueles bichinhos que estão então no seu corpo produzindo então diversas reações porque não deveria estar ali. São o que? São vermes, são fungos, são vírus, são parasitas, são bactérias, são de todos os tipos. E esses então são um dos grandes vilões então que acaba causando então uma doença autoimune. Por exemplo, pessoas que comem muito queijo, ela pode então desenvolver então as rickétsias, pode então desenvolver uma rickétsia que vai então trabalhar, na maioria das pessoas que tem esclerose múltipla, infelizmente então tem as rickétsias, precisa fazer um tratamento, uma desparasitação, de preferência então natural ou não, para eliminar então esses parasitas. Pessoas que comem também muito glúten, muito leite, essas coisas, acaba alimentando então esses parasitas, porque eles gostam também de bastante farináceos, de carboidratos simples, gostam muito de doces, os fungos então adoram então um doce, que vai atrapalhar então o processo de reversão, né, de restauração total da saúde de uma doença então autoimune. Então se você tem então agora se você tem então uma doença autoimune, agora você tem então a ferramenta, o passo a passo então para você ser assistido por um bom profissional da saúde, seja o seu médico, seja um outro tipo de profissional, que vai saber então tratar diretamente então nas causas, nessas 4 causas, e permitir então que você consiga reverter então o quadro de doença autoimune. Como é que é, Gilvair? Tem como reverter? Tem. Posso te dizer então e afirmar que todas as doenças adquiridas, ela tem cura. Salvo exceção, como é o caso, por exemplo, tem outras também, salvo exceção como é o exemplo da doença diabetes tipo 1, em que provavelmente então desenvolveu-se então ali na tenra idade, já então infelizmente os parasitas comeram então ali as ilhotas de Langerhans e não produzem então mais insulina. Então nesse caso então não adianta o tratamento que for feito, não vai então produzir a insulina, então não vai ter tratamento. Mas se você então está agora pelo menos no começo, pode ter certeza então que de fato é necessário então fazer isso. Um ponto bônus, se assim eu posso dizer, é que depois que você elimina então essas causas, faz então o tratamento ideal, é muito importante então que você agora faça uma nutrição. E aí você então consegue alcançar então o tratamento completo. É isso aí. Deixa então o seu comentário aqui embaixo, se tiver alguma pergunta, alguma dúvida também. Dá aquele joinha no vídeo se você gostou da informação que você ouviu e compartilhe então, se não é então o seu caso, com alguém então que tenha doença autoimune. Conte comigo, você merece ter saúde. Tchau, tchau.